Tem coisa que a gente carrega que nem percebe o quanto tá pesando. É como encher uma mala com lembranças, culpas, compromissos, cobranças e tudo mais que os outros colocaram lá dentro. A verdade é que a vida já é cheia de desafios. A gente não precisa dificultar mais ainda levando peso morto. E sabe o que é mais curioso? Quase sempre, o que tá te travando não faz barulho. São hábitos, pessoas, pensamentos e até lugares que parecem inofensivos, mas te puxam para baixo. Eliminar essas coisas não precisa ser um ato de guerra. Pode ser feito no silêncio mais absoluto, sem avisar, sem alarde, sem plateia. Imagina a sua vida como um barco. Quanto mais entulho você acumula, mais difícil fica remar. A história da Helena, aquela pescadora do vilarejo à beira-mar, mostra isso com perfeição. Ela tinha habilidade, coragem, experiência, mas o barco estava cheio de redes velhas, cordas desgastadas e objetos que ela guardava sem nem saber. Por quê? No meio da tempestade foi esse peso inútil que quase virou o barco. E só quando ela começou a se livrar daquilo é que conseguiu navegar de novo. A sabedoria dela não foi gritar por ajuda. Foi agir com coragem, no silêncio da decisão firme. A vida é isso. Um mar às vezes calmo, às vezes revolto. Mas o que define se você vai afundar ou continuar é o que você carrega. E principalmente o que você decide deixar para trás. A maior prova de maturidade é saber soltar o que já não serve, mesmo que um dia tenha feito sentido. Helena voltou ao porto exausta, mas viva. E quando perguntaram como sobreviveu, ela não falou da força do braço ou da fé no coração. Ela falou do desapego, falou da escolha de se libertar. E é essa a primeira chave, entender que se libertar não é perder, é ganhar espaço. Então respira fundo e olha em volta. Tem coisa aí que precisa sair. Mas não com gritos ou discursos, apenas com atitude. Porque o mundo não precisa saber o que você está eliminando. Quem precisa sentir a leveza é você. E não precisa ser hoje, nem amanhã, nem no ritmo que alguém espera. Basta começar. E começar no seu tempo, no seu silêncio, no seu processo. A filosofia estoica ensina isso há séculos. O controle que importa é o controle interno. O resto é ruído. O resto é onda. O resto passa. Agora, se você realmente quer mudar, começa eliminando o medo da opinião dos outros. Esse é o primeiro fantasma que mora na cabeça de quase todo mundo. É aquele sussurro que diz: e se rirem de mim? E se eu falhar? O que vão pensar? Esse medo é como um véu invisível que cobre sua autenticidade. E o mais doido é que muita gente vive a vida toda sob esse jugo. Se veste e fala, escolhe carreira e até ama com base no olhar dos outros. Como se o mundo fosse um palco, e você um ator vivendo um roteiro que nem escreveu. Mas a real é que ninguém está prestando tanta atenção assim. Cada um está ocupado demais com suas próprias inseguranças. E você aí, se moldando para agradar quem nem está vendo. Que desperdício de vida. Os estoicos eram mestres em lembrar. O que os outros pensam não está sob nosso controle. Mas a nossa resposta tá. E é aí que mora a liberdade. O medo do julgamento alheio é como um parasita sorrateiro. Ele se instala devagar, quase sem avisar. E quando você percebe, já está vivendo com medo de desagradar. Quantas vezes você deixou de fazer algo que queria só porque pensou, vão me achar ridículo? É uma prisão invisível, mas tão apertada que você mal consegue respirar direito. Você começa a se podar, a disfarçar, a encaixar numa forma que não te pertence. E o mais cruel é que, quanto mais você tenta agradar, mais distante fica de si mesmo. É como se estivesse abandonando sua essência em troca de aceitação. Esse tipo de medo tem muitas máscaras. Às vezes, ele se disfarça de prudência. Não é o momento certo. Talvez eu não esteja preparado. Mas no fundo, é o velho pavor do olhar do outro. E essa é a armadilha. Porque quando você adia seus sonhos por causa do julgamento alheio, você não está ganhando tempo. Está perdendo vida. Está dizendo para si mesmo que a opinião dos outros vale mais do que a sua vontade. E isso, com o tempo, vira uma espécie de morte lenta. Uma rendição silenciosa da sua identidade. Se você quer eliminar esse medo, comece.
com gestos pequenos. Não precisa enfrentar o mundo logo de cara. Apenas diga não para aquele convite que você aceitaria só por obrigação. Vista a roupa que você gosta, mesmo que achem estranha. Dê o primeiro passo num projeto que está travado porque você tem medo de falhar. E, acima de tudo, não conte para ninguém. Não precisa justificar. A mudança mais poderosa é aquela que começa calada, como uma semente crescendo sob a terra antes de romper o solo. Lembra de Marco Aurélio? Ele escreveu que a paz começa quando a gente deixa de se importar com o que os outros pensam. Esse é o primeiro degrau da liberdade. Agora, vamos falar de uma coisa que todo mundo já viveu: relações tóxicas. Aquelas conexões que te sugam, te cansam, te diminuem. E o mais louco, às vezes você nem percebe. Você se acostuma com o incômodo, com o desgaste, com a sensação de que tem algo errado, mas segue em frente, porque foi ensinado a aguentar, a não cortar laços, a não ser egoísta. Só que tem uma diferença entre ser egoísta e se amar. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é deixar alguém ir embora. Nem sempre é briga. Às vezes é só afastamento. Você para de procurar, de responder, de se explicar, de insistir, e não porque odeia, mas porque escolheu a paz. Os estoicos ensinam que não devemos tentar controlar o que foge do nosso alcance. E isso inclui o comportamento dos outros. Você não tem poder sobre como alguém vai agir, mas tem o poder de decidir se quer ou não essa pessoa na sua vida. Simples assim. Parece frio, mas é justo, porque ninguém merece ser um peso na vida do outro. Nem você, nem ninguém. Tem gente que, mesmo sem querer, vira uma âncora. Cada conversa, uma drenagem de energia. Cada encontro, um cansaço inexplicável. Não é que a pessoa seja ruim, mas talvez ela esteja em outro momento, com outra frequência. E tudo bem, você não precisa dar conta de todo mundo. Não tem contrato que te obrigue a manter laços que te fazem mal. E não precisa esperar um grande motivo. Às vezes o motivo já basta ser: não me faz bem. E isso, por si só, já é razão suficiente para soltar. A estratégia aqui é o silêncio. Nada de discursos, nada de finais dramáticos. Apenas vá se afastando. Pare de insistir. Deixe de responder. Permita-se desaparecer da vida de quem já não te acrescenta. Isso não é desprezo, é autocuidado. Você vai ver que aos poucos sua energia começa a voltar. Como se ao soltar o que pesa, sua alma respirasse melhor. E quando isso acontecer, você vai entender que a paz não grita. Ela sussurra. Mas o alívio que traz é ensurdecedor. Se você já saiu de um encontro com alguém se sentindo pior do que quando chegou, com o corpo cansado, a mente pesada e o coração apertado, então você sabe do que estou falando. Tem relações que esgotam, não porque há conflito explícito, mas porque sugam sem que você perceba. É como estar num ambiente onde o ar parece mais denso. Você tenta ser simpático, compreensivo, generoso, mas no fundo sente que está se doando demais para receber de menos. Isso é um sinal claro. E quando o corpo fala, a gente precisa escutar. Essa escuta é um dos pilares da sabedoria estoica. Observar com atenção antes de agir. Fácil fingir que está tudo bem. Fingir que aquela amizade ainda faz sentido. Fingir que aquela presença te faz bem. Mas fingimento cansa. E quanto mais você finge, mais distante fica de si mesmo. A proposta aqui é simples. Silencie. Reduza o contato. Pare de se forçar. Deixe de estar onde não há reciprocidade. Isso não precisa ser declarado com fogos de artifício. Basta que seja sentido. Como a maré que recua naturalmente, você também pode recuar, sem mágoa, sem raiva, apenas por respeito próprio. Agora vamos virar a chave e falar de algo mais íntimo: os hábitos autodestrutivos. Aqueles pequenos gestos diários que parecem inofensivos, mas que aos poucos corroem a sua força. É aquele celular que você pega sem pensar, logo que acorda. Aquele alimento que você sabe que te faz mal, mas você consome como forma de escape. Aquelas horas que você gasta rolando a tela sem nem perceber. E de repente, o dia passou e você está mais cansado do que antes,
como se tivesse nadado contra a corrente o tempo inteiro, mas sem sair do lugar. O problema desses hábitos é que eles se disfarçam de conforto, parecem recompensas, quando na verdade são armadilhas, e quanto mais você os repete, mais difíceis eles se tornam de soltar. Mas aqui entra a beleza da prática estoica. A mudança não vem com promessas grandiosas, ela vem com decisões pequenas, consistentes e silenciosas. Não precisa declarar que vai mudar de vida, só precisa respirar fundo e dizer: hoje não, hoje eu vou agir diferente. E repetir isso até que vire sua nova natureza. A cada pequeno hábito que você solta, é como se limpasse um pedaço do vidro embaçado da sua mente. A visão começa a ficar mais clara, a energia começa a voltar. E o mais importante, você começa a se sentir no controle de si mesmo. Não como um robô programado para a perfeição, mas como alguém que escolhe todos os dias viver com mais consciência. Essa é a real disciplina. E ela começa no silêncio. Não precisa ninguém ver. Basta que você saiba o que está fazendo. E por que está fazendo? Aos poucos, a soma desses pequenos atos cria uma força que você nem sabia que tinha. E quando olhar para trás, vai perceber que aquele esforço aparentemente insignificante foi o que te transformou. É como uma gota d'água que não parece forte, mas que com o tempo perfura a pedra. Ou como uma semente que brota sem ninguém notar. O estoico não se exibe, ele age. E é nessa ação silenciosa que mora a verdadeira revolução pessoal. Tem gente que acha que mudar só acontece quando a gente grita para o mundo. Quando posta, quando promete, quando se compromete em voz alta. Mas a verdade é o contrário. As mudanças mais poderosas nascem no silêncio. Aquele momento em que você decide não pegar o celular, em que você escolhe levantar da cama mesmo sem vontade, em que você se olha no espelho e diz: hoje vai ser diferente. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Porque cada escolha dessas é como plantar uma semente. Pode demorar para florescer, mas floresce. E quando floresce, muda tudo ao redor. Agora vamos para uma outra armadilha: o desejo de controlar tudo. Se você é daquele tipo que quer prever cada detalhe, cada reação, cada possível imprevisto, saiba que eu também já fui assim. Vivia com a cabeça cheia de e se? E se der errado? E se chover? E se alguém não gostar? Era um sufoco. A ansiedade tomava conta antes mesmo de as coisas acontecerem. Como se viver fosse uma batalha contra o imprevisível. E por mais que eu tentasse, sempre acontecia algo fora do roteiro. Era frustrante. Até que um dia entendi. O controle absoluto é uma ilusão. E manter essa ilusão custa caro. A filosofia estoica é um remédio direto para isso. Ela ensina que o foco deve estar no que depende da gente. O resto, a gente solta. Parece simples, mas é revolucionário. Porque quando você para de tentar dominar o incontrolável, começa a descobrir uma nova forma de paz. A paz de quem vive no presente, de quem aceita o que vem sem desespero, de quem troca a atenção pela leveza. E não é passividade, não, é sabedoria. É saber que o mundo não vai girar do jeito que você quer, e tudo bem. Você gira com ele, com os pés firmes e o coração em paz. Pensa assim: cada vez que você tenta controlar o que está fora do seu alcance, é como colocar uma pedra na mochila. No começo, o peso parece suportável, mas com o tempo, aquilo começa a te esmagar. E você nem percebe que foi você mesmo que colocou cada pedrinha ali. Agora imagina se você começasse a tirar essas pedras uma por uma. O alívio viria devagar, mas viria. E de repente, você estaria caminhando mais leve, respirando melhor, vivendo com mais presença. É isso que acontece quando você solta o que não é seu para segurar. Lembro de uma época em que eu queria prever tudo. Cada reunião, cada conversa, cada situação social. Eu ensaiava falas, respostas, até piadas. Chegava exausto antes mesmo do evento acontecer. E o mais engraçado, nada nunca saía como eu esperava. No final, eu só acumulava frustração e ansiedade. Foi aí que comecei a praticar o soltar. Primeiro com pequenas coisas, depois com situações maiores.
e percebi algo incrível: a vida continuava. Só que agora eu estava mais leve, porque eu tinha deixado de carregar o mundo nas costas. Soltar não é desistir, é confiar, é fazer o seu melhor e aceitar que o resto não está nas suas mãos. E quer saber? Isso é libertador. Você começa a viver com mais verdade, com mais flexibilidade, com mais fé no fluxo das coisas. Marco Aurélio dizia que o verdadeiro poder está em se adaptar ao que acontece e não em lutar contra o que não pode ser mudado. E é aí que está o segredo. Quando você solta, não perde o controle, ganha liberdade. Agora vamos falar de um dos pesos mais disfarçados que a gente carrega: as expectativas irreais. Como elas sabem se esconder bem. Muitas vezes a gente nem percebe que está tentando alcançar algo que nunca foi nosso de verdade. São metas emprestadas, sonhos herdados, padrões que a sociedade impôs e a gente aceitou sem questionar. Crescemos ouvindo que temos que ser os melhores, perfeitos, impecáveis, mas ninguém avisou o quanto isso pesa. E o pior, que quanto mais você tenta preencher esses vazios com perfeição, mais se afasta de si mesmo. É como correr com um balde furado, tentando encher um poço sem fundo. Você se esforça, se cansa, mas nunca chega lá, porque lá não existe. E essa frustração silenciosa vai se acumulando. Você começa a se cobrar por coisas que nem queria de verdade, se decepciona com metas que nunca foram suas e se sente insuficiente, mesmo fazendo o seu melhor. Esse é o poder destrutivo da expectativa mal colocada. Ela distorce sua visão da realidade. Te faz sentir pequeno num jogo que você nunca escolheu jogar. A filosofia estoica oferece um antídoto poderoso. Aceite o que é real. Controle o que pode ser controlado. Reduza as exigências absurdas e se concentre no que importa de verdade. Isso não significa se contentar com pouco. Significa se libertar do excesso. Significa olhar para o espelho e se perguntar: essa cobrança é minha ou de outra pessoa? E se a resposta for não é minha, então solte. Porque viver tentando provar algo para os outros é como correr na esteira. Você gasta energia, mas não sai do lugar. Comece devagar. Reduza uma expectativa por vez. Sabe aquela meta impossível que te deixa ansioso todo dia? Reavalie. Às vezes, trocar o preciso fazer tudo perfeito por vou fazer o melhor que posso com o que tenho já muda tudo. Parece pouco, mas é um respiro. É um espaço que você dá para si mesmo. E nesse espaço nasce a tranquilidade. Um tipo de liberdade que você só sente quando para de tentar ser o que os outros esperam e começa a ser o que realmente é. Outra dica valiosa: fale menos sobre seus planos. Sim, isso mesmo. Evite anunciar tudo que você vai fazer, porque quanto mais você fala, mais expectativas os outros criam e mais pressão você coloca sobre si mesmo. Aprenda com os estoicos. A virtude está no fazer, não no mostrar. Quer mudar sua vida? Faça no silêncio. Quer realizar um projeto? Trabalhe nele em silêncio. Quer se tornar alguém melhor? Melhore em silêncio. O resultado vai falar por você. E quando chegar a hora, quem precisa ver, vai ver. E quem não precisa, que siga seu caminho. Soltar expectativas irreais não é desistir. É um ato de sabedoria. É dizer basta ao que não te pertence. É se dar permissão para falhar, para errar, para recomeçar. É trocar o peso da perfeição pela leveza da autenticidade. Como os estoicos sempre ensinaram, a excelência está nas ações que você faz com intenção, não nas que você faz por obrigação. E quando você entende isso, descobre que viver não é uma corrida, é um caminho. E que nesse caminho, menos expectativa significa mais liberdade. Agora vamos tocar num ponto delicado: a necessidade de estar sempre certo. Essa mania sorrateira de querer vencer cada discussão, de querer ter a última palavra, de precisar provar que sabe mais. Parece pequena, mas é uma das maiores armadilhas do ego. Porque enquanto você briga para mostrar que está certo, a paz escorre pelos dedos. E o mais curioso é que, no fundo, ninguém ganha. O outro sai irritado, você sai cansado,
e a verdade mesmo fica esquecida no meio da guerra de opiniões. A vitória, nesse caso, vira só um troféu vazio. Você já parou para pensar por quê? Se sente tão mal quando alguém discorda de você? Talvez porque ensinaram que errar é perder, que não saber é fracassar, que se calar é se render. Mas e se eu te dissesse que o silêncio, às vezes, é o argumento mais poderoso? Que admitir um erro pode ser mais sábio do que insistir na razão? Os estoicos sabiam disso. Eles não viviam para ganhar debates. Eles viviam para encontrar a verdade. E a verdade, meu amigo, não grita. Ela espera. Ela observa. Ela aparece quando a gente solta o orgulho. Na próxima conversa difícil, experimente escutar de verdade. Não para rebater, mas para entender. Sinta a diferença. Quando você não está tentando vencer, a troca acontece de verdade. E quando não, à competição surge o respeito. Nem toda discordância é uma ameaça. Às vezes é só uma janela para ver o mundo por outro ângulo. E quando você deixa de lutar por estar certo, ganha algo muito mais raro: serenidade. Aquele tipo de paz que te acompanha depois, quando a discussão termina e você ainda consegue dormir tranquilo. Soltar essa necessidade de ter razão é como soltar uma mala que você carregava sem perceber. De repente, tudo parece mais leve. As conversas fluem melhor. Os relacionamentos ganham espaço. A vida deixa de ser um tribunal e passa a ser um campo fértil de aprendizado. E sabe o mais bonito? Quando você solta o "eu estou certo", abre espaço pro "o que posso aprender aqui?". Isso é maturidade. Isso é sabedoria estoica. É deixar de se defender o tempo inteiro e começar a crescer de verdade. Você não precisa saber tudo, nem estar certo o tempo todo, e tá tudo bem mudar de ideia. Isso não te enfraquece, isso te humaniza. A necessidade de vencer discussões só mostra o quanto ainda estamos presos ao olhar dos outros. Soltar isso é um ato de coragem, um gesto de liberdade. E como tudo que é valioso começa no silêncio, ninguém precisa saber que você mudou. Mas você vai sentir, na leveza dos seus dias, no alívio das suas relações, na paz que mora na sua mente quando o ego para de berrar. E se um dia você sentir aquela vontade quase irresistível de corrigir alguém, respire fundo. Lembre-se, sua paz vale mais do que uma resposta. Nem todo argumento merece resposta. Nem toda provocação precisa de reação. Como diria Sêneca, a sabedoria não está em vencer todas as disputas, mas em saber quando não vale nem entrar na arena. Às vezes, a maior prova de força é simplesmente sorrir e seguir em silêncio. Porque o sábio não busca ter razão, ele busca ter paz. Chegamos agora a um tipo de ruído que a gente normalizou: o digital. É notificação o tempo inteiro, mensagem que não para de chegar, timeline infinita. Tudo parece urgente, tudo exige atenção. Mas no meio disso tudo, sabe o que se perde? O silêncio. E com ele, a clareza. Já reparou como é difícil ouvir a própria mente quando se está mergulhado num mar de informações? A verdade é que a gente não está se informando. A gente está se afogando em excesso. E o excesso, por mais colorido que pareça, também cansa. Não estou dizendo para você virar eremita e sumir da internet. Mas convenhamos, tem coisa demais aí que não te serve. Quantas contas você segue que só alimentam comparação? Quantas notificações você recebe que só te tiram do foco? Quantas horas do seu dia vão embora só porque o dedo deslizou automaticamente para dentro de um aplicativo? Os estoicos falavam sobre atenção, sobre estar inteiro onde se está. E para isso é preciso eliminar o ruído. Começa pequeno, silencia o que não é essencial. Faz uma limpeza digital como quem limpa uma gaveta, tira o que pesa e deixa só o necessário. As redes sociais são como vitrines de vidas editadas. E quando a gente esquece disso, começa a se cobrar por uma perfeição que nem existe. Você não precisa saber o que a prima do amigo da sua vizinha está fazendo agora. Você não precisa responder tudo na hora. Você não precisa participar de toda a conversa. A vida já é corrida o suficiente para você ainda ser refém de um celular. E aqui vai um segredo libertador.
O mundo não vai acabar se você se desconectar por um tempo. Mas talvez seu mundo interno comece a florescer quando você fizer isso. Tira um dia para não abrir as redes. Um só. No começo você vai sentir falta. É quase como uma abstinência. Mas depois vem uma paz estranha. Como se o tempo passasse mais devagar. Como se os pensamentos finalmente tivessem espaço para se organizar. É nesse espaço que a criatividade volta, que a paciência cresce, que a mente respira. E o melhor, você começa a se reconectar com o que realmente importa, com as pessoas que estão ali do seu lado, com os momentos que passam diante de você e que você nem via porque estava olhando para a tela. O medo de perder algo online é um dos maiores enganos dessa era, porque no fundo, o que você realmente perde é o presente. Enquanto corre para se manter atualizado, deixa passar o agora. E o agora é tudo o que existe de verdade. Eliminar esse ruído digital é um dos maiores atos de autocuidado. E como tudo que é valioso deve ser feito em silêncio, sem anúncio, sem drama, apenas com uma decisão firme. Isso não me serve mais. Como os estoicos ensinavam, a disciplina começa na mente. E a mente precisa de silêncio para florescer. Então escolha o silêncio. Não como ausência de som, mas como presença, de consciência. Como um espaço sagrado onde você pode ouvir seus próprios pensamentos sem interferência. Onde pode sentir sua respiração sem pressa. Onde pode simplesmente existir, sem precisar provar nada para ninguém. Porque no final, o verdadeiro luxo não é ter mais, saber mais ou mostrar mais. É poder parar. É poder ouvir a si mesmo. É poder, finalmente, estar inteiro no que realmente importa. Agora vamos falar sobre um tipo de visitante que ninguém convida, mas que insiste em entrar. Os pensamentos negativos. Eles não chegam batendo a porta. Chegam de mansinho, como quem não quer nada, e quando você percebe, já tomaram conta da casa. Estão no sofá da sua mente, com os pés na mesa, te convencendo de que tudo vai dar errado. E o pior, às vezes você acredita. Acha que eles são parte de você, mas não são. São como nuvens escuras num céu que continua firme lá em cima. O problema é quando você esquece disso e passa a viver debaixo da tempestade. Os pensamentos negativos são traiçoeiros porque falam com a sua voz. Eles não gritam, eles sussurram. Você não vai conseguir. Para que tentar? Já deu errado antes. E você, distraído, aceita essas frases como verdades absolutas. Mas e se eu te dissesse que esses pensamentos são só isso, pensamentos, e que você pode escolher não alimentá-los? É como uma fogueira. Se você para de colocar lenha, ela apaga. E essa é uma das maiores lições do estoicismo, não dar poder ao que não merece. O primeiro passo é reconhecer, saber quando um pensamento não é um fato. Porque só o fato de ele surgir não significa que ele tem razão. Você pode escutar, mas não precisa obedecer. Você pode notar, mas não precisa seguir. Parece difícil? Comece questionando. Toda vez que um pensamento negativo aparecer, pergunte: isso é mesmo verdade ou é só medo disfarçado? Na maioria das vezes, você vai perceber que é só exagero. E só de fazer essa pergunta já muda a dinâmica. Você volta para o controle. Outro passo é se afastar emocionalmente. Não se agarrar a todo pensamento que aparece. Imagine que sua mente é uma janela. Os pensamentos são como carros passando na rua. Alguns chamam atenção, outros fazem barulho. Outros são apenas paisagem. Mas você não precisa sair correndo atrás de cada um. Pode apenas observar, respirar e deixá-los passar. Isso é prática. Não vai acontecer de um dia para o outro, mas quanto mais você faz, mais natural se torna. E a liberdade começa a nascer dali. E se tem uma coisa que ajuda muito nesse processo, é entender que pensamento não é destino. Pensamento é só início. O que você faz com ele, sim, define o rumo das coisas. Você pode transformar um pensamento destrutivo em ação positiva. Pode trocar "não vai dar certo" por "o que eu posso fazer para melhorar isso?". Pode trocar "eu sou um fracasso" por "tô aprendendo".
E essas pequenas trocas, feitas em silêncio, criam uma nova realidade. Uma realidade mais leve, mais lúcida, mais sua. Lembra do que dizia Epicteto? Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Isso muda tudo, porque se o problema está na interpretação, então você tem o poder de reescrever o roteiro. Não precisa eliminar todos os pensamentos ruins, basta não deixar que eles dirijam o carro. Deixe que eles passem no banco de trás, enquanto você mantém as mãos firmes no volante. E siga, com firmeza, com presença, com consciência. Agora pensa comigo, se sua mente está cheia de bagunça, como é que você vai ter clareza? É como tentar encontrar uma chave em uma gaveta entupida de coisas velhas. A desordem física reflete na desordem mental e vice-versa. Não é coincidência, é conexão direta. O ambiente em que você vive tem um impacto enorme na forma como você pensa, sente e age. E às vezes, tudo o que a sua mente precisa é de um pouco de espaço, um pouco de ordem, um pouco de silêncio visual. E isso começa com pequenas atitudes, aquelas que parecem bobas, mas que fazem diferença. Sabe aquela pilha de papel na mesa? Aquela roupa jogada na cadeira há dias? Aquele armário que você abre e já se arrepende? Pois é, isso tudo vai enchendo não só o ambiente, mas também sua cabeça. Porque cada coisa fora do lugar é um lembrete inconsciente de que algo precisa ser feito. E isso gera carga mental. Os estoicos eram mestres em buscar o essencial, em cortar o excesso, em simplificar. E esse ensinamento vale para o seu espaço físico também. Quando você elimina o que não serve mais, abre caminho para o que importa. De verdade. Começa devagar. Não precisa virar o organizador profissional da noite para o dia. Escolha uma gaveta, uma estante, um canto do seu quarto e faça uma pergunta simples. Isso aqui ainda faz sentido para mim? Se a resposta for não, solte, doe, recicle. Livre-se com respeito, mas sem apego. Cada objeto que você elimina é como uma pedra a menos no seu caminho. E conforme o espaço vai se abrindo por fora, você vai sentindo mais leveza por dentro. É quase mágico. Mas é só você devolvendo ordem ao caos no seu ritmo e com a mente funciona do mesmo jeito. Quantos pensamentos estão aí ocupando espaço sem te servir? Preocupações antigas, medos repetidos, histórias que você revive mentalmente, mesmo sabendo que não mudam nada. Tá na hora de fazer uma faxina interna também. Não é preciso gritar para dentro de si, nem fazer um escândalo emocional, basta parar, respirar e escolher: isso aqui me faz bem? Não. Então deixa ir. A desordem mental se dissolve quando você escolhe não se agarrar ao que já deveria ter partido. Às vezes, o que a gente mais precisa é de um momento de pausa, de abrir uma janela, deixar a luz entrar e perceber: eu tô aqui agora. E esse aqui agora não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Cada coisa no lugar é uma preocupação a menos. Cada espaço que se abre é um convite à calma. Às vezes, limpar uma prateleira é um ato espiritual, um gesto de presença, um símbolo de que você está voltando para si. E quando isso vira prática, o caos vai perdendo a força, porque você já não alimenta mais ele com distração. Os estoicos não buscavam uma vida cheia, buscavam uma vida com sentido. E sentido não se acha no excesso, se encontra no essencial. Então, se algo está ocupando espaço sem te servir, elimine. Se um pensamento se repete sem te ajudar, afaste-se. Se um objeto te prende ao passado, liberte-se. Faça isso em silêncio, sem precisar justificar. Só você precisa saber. E só você vai sentir a diferença, porque às vezes a paz não vem do que você adiciona, mas daquilo que você tem coragem de tirar. Agora vamos encarar de frente um dos hábitos mais cruéis e silenciosos: se comparar o tempo todo. E não precisa nem me dizer. Todo mundo faz isso. Você abre uma rede social, vê alguém viajando, sorrindo, vencendo, e de repente começa a duvidar de si mesmo, como se a vida do outro fosse parâmetro da sua. Como se você tivesse que correr uma maratona só porque alguém passou correndo ao seu lado. E aí, pronto.
Você começa a se medir com uma régua que nunca vai te servir. Porque não foi feita para você. Foi feita para outra pessoa com outra história, outro ritmo, outro contexto. O problema é que a comparação parece inofensiva. Parece só uma olhadinha inocente. Mas aos poucos ela te suga. Vai minando sua autoestima, apagando seu brilho, tirando seu foco do que realmente importa, o seu próprio caminho. E aí, sem perceber, você está tentando cantar com a voz de outro, correr com os pés de outro, viver com a alma de outro. Só que isso nunca vai funcionar, porque a sua estrada não foi feita para ser percorrida por ninguém além de você. Os estoicos falavam sobre isso quando diziam que a única comparação válida é com quem você era ontem. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Só precisa ser melhor do que você mesmo, um pouquinho a cada dia. E mesmo que esse pouquinho pareça insignificante, ele conta. É ele que constrói. É ele que transforma. Só que isso só acontece quando você foca em si e não nos outros. Quando você começa a eliminar em silêncio essa mania de medir sua vida com a régua alheia. Não precisa anunciar. Não precisa postar frase de efeito. Basta parar de alimentar esse hábito. É como se desfazer de uma roupa apertada que nunca serviu direito. Toda vez que aquela voz interna vier dizendo que você está atrás, que fulano conseguiu mais rápido, que ciclano é mais inteligente, respira fundo e contesta. Será que isso é verdade? Será que eu quero mesmo o que o outro tem? Muitas vezes não. Muitas vezes é só ilusão. A grama do vizinho parece mais verde porque você não vê as rachaduras debaixo da terra. Nem toda felicidade exibida é verdadeira. E nem todo silêncio é fracasso. Lembra, quem vive correndo para alcançar o outro esquece de apreciar a própria paisagem. E sabe o que ajuda a calar essa comparação? Gratidão. Pode parecer simples demais, mas funciona. Quando você começa a olhar com carinho para o que já tem, para o que já viveu, para o que já superou, o olhar muda, a cobrança diminui, o coração acalma. Você percebe que já percorreu um bom pedaço, que já venceu coisas que ninguém viu, que já enfrentou batalhas que o outro talvez não aguentasse. E aí, de repente, o que parecia pouco vira muito, porque tem valor. Porque é seu. E nada do que é seu precisa ser comparado. A vida não é uma competição silenciosa, é uma jornada pessoal. E nela, o mais bonito é que cada um tem seu tempo, seu ritmo, sua estação. Tem gente que floresce cedo, outros mais tarde. E tá tudo certo. A comparação só atrasa o florescimento, porque enquanto você olha o jardim do outro, esquece de regar o seu. Então, a partir de agora, toda vez que sentir vontade de se comparar, troque por um ato de autocuidado. Faça algo que te conecte consigo mesmo, que te lembre de quem você é, porque ninguém pode ser melhor em ser você do que você. Tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que muda tudo. Quando você para de se enxergar pelos olhos dos outros, você finalmente começa a se ver de verdade. E é aí que mora a verdadeira liberdade. Porque enquanto você vive se moldando para caber no molde alheio, você se encolhe. E viver encolhido é sufocante. Só que quando você se expande, mesmo que devagar, mesmo que em silêncio, o mundo começa a se ajustar à sua forma, e não o contrário. A comparação, quando vai embora, leva com ela um peso que você nem sabia que carregava. E aí sobra espaço. Espaço para respirar, para ser, para crescer no seu tempo. Você começa a andar mais leve, mais firme, mais presente. Os outros continuam, passando, correndo, mostrando resultados. Mas você não se afeta mais, porque agora você entende. Cada um está lutando uma batalha que a gente não vê. E você já tem o bastante com a sua. O que importa é seguir caminhando. Um passo de cada vez, um erro, um acerto, uma tentativa. Tudo isso é parte do processo. E processo bonito não precisa ser rápido, só precisa ser verdadeiro. Agora olha para tudo o que falamos até aqui. O medo da opinião alheia, as relações tóxicas, os hábitos destrutivos, o desejo de controle, as expectativas irreais, a obsessão por ter razão, o ruído digital, os pensamentos negativos, a desordem e as comparações.
Cada um desses itens é uma âncora disfarçada. Sozinhos já pesam. Juntos podem afundar qualquer um. Mas quando você começa a eliminá-los, em silêncio, com consciência, com coragem, algo mágico acontece. Você começa a flutuar, a avançar, a respirar com mais facilidade. Essa é a proposta do estoicismo racional. Não é mudar o mundo em um estalo, é mudar sua forma de se posicionar nele. É olhar para o caos e escolher a calma. É entender que força não é gritar mais alto. É permanecer firme no meio da tempestade. É ser como Helena, a pescadora, que escolheu soltar o peso para não afundar. Que não esperou aplauso, nem precisou justificar sua decisão. Ela simplesmente agiu. E ao agir, encontrou a liberdade. Sua vida pode ser assim também. Menos barulho, mais direção, menos esforço para agradar, mais presença para viver. E não precisa ser perfeito. Só precisa ser constante, porque cada pequeno passo, dado com intenção, conta. Cada objeto que você solta, cada pensamento que você questiona, cada laço que você solta com respeito, tudo isso vai criando espaço. E nesse espaço nasce a paz. Aquela paz que não depende do externo, aquela paz que ninguém pode te dar e ninguém pode tirar. E se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para eliminar em silêncio aquilo que já não te serve. Pronto para escrever uma nova história com menos peso e mais verdade. Pronto para viver com mais leveza, clareza e consciência. Não precisa pressa, não precisa perfeição, só precisa presença. Um passo de cada vez, uma escolha por dia. E acredite, isso é mais do que suficiente para mudar o rumo da sua vida. Essa jornada é sua. Mas você não está sozinho. Aqui, nessa comunidade do estoicismo racional, estamos todos aprendendo juntos. Um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, uma transformação de cada vez. Porque ser estoico é também ser irmão, e é fortalecendo uns aos outros que seguimos mais fortes. A cada lição aplicada, a cada silêncio escolhido, a cada coisa que você elimina com consciência, sua vida vai ganhando nova forma. Menos ruído, mais sentido. Talvez ainda existam coisas que você precisa soltar. E tá tudo bem. Isso não é um processo de um dia só. É como limpar a casa por cômodos. Você olha, sente o que pesa e decide. Eliminar em silêncio é um gesto de respeito com você mesmo. É olhar para dentro e perceber o que ficou velho, o que travou, o que parou de servir. E deixar ir, sem grito, sem briga, sem culpa. Porque você não está se livrando, está se libertando. Muitas vezes a mudança que mais transforma não é aquela que faz barulho. É aquela que começa na madrugada, no silêncio do quarto, numa conversa honesta com você mesmo. Quando você decide que merece leveza, que merece paz, que não vai mais carregar o que não te cabe. E nesse instante, nesse exato instante, uma nova versão sua começa a nascer. Não precisa anúncio. Ela se mostra no jeito que você respira, no jeito que você fala, no brilho que volta para o olhar. Por isso, escreve aí nos comentários. Sou estoico. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com sua evolução. É a confirmação de que você está escolhendo o caminho da lucidez, da força, da sabedoria, em vez do caos, do impulso e da bagunça. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de clareza, força e direção. Às vezes, uma simples mensagem muda o rumo da vida de alguém, e você pode ser esse mensageiro. E lembra, você não precisa gritar para ser forte, não precisa provar nada para ninguém. Sua força está no silêncio das suas ações, na firmeza das suas escolhas, na paz que você cultiva dentro de si. E é essa força que transforma, que inspira, que permanece. Então, se esse conteúdo tocou seu coração, deixa seu comentário, conta qual dessas 10 coisas você já começou a eliminar e compartilha com alguém que merece essa mensagem. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.